8 horas da manhã em ponto, quarta-feira, 2 de junho de 2021, a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Coronavac, vacina contra a Covid, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, que está sendo aplicada aqui no Brasil junto com a vacina de Oxford, AstraZeneca e a vacina da Pfizer, né? E há um certo preconceito de algumas pessoas com essa vacina, né? Abertamente ninguém admite, talvez em reuniões com amigos mais próximos apenas, mas há sim um preconceito com essa, que foi a primeira vacina que chegou aqui. Foi ela que deu o start dessa vacinação, dessa campanha de vacinação que prossegue no país em um ritmo acelerado, coloca o Brasil aí entre os países que mais vacinam no mundo, e é a 6ª vacina a receber essa aprovação da entidade, que demorou um pouco, né, para reconhecer que é uma vacina segura e eficaz. É isso que a gente espera de uma vacina, segurança e a sua eficácia estão comprovadas. A OMS então carimba a Coronavac, que aqui no Brasil, repito, é desenvolvida pelo Instituto Butantan. Aliás, aproveito para saudar mais uma vez todos os técnicos do Butantan que confiaram nessa vacina, que estão trabalhando para que ela possa, no ano que vem, ser produzida integralmente aqui no Brasil, com insumos. Essa troca de experiência acontece desde o ano passado e pode sim ser muito útil para um calendário permanente de vacinação contra a Covid, se assim for determinado pelas nossas autoridades. O que disse a OMS? Ela foi aprovada para uso emergencial, que frise-se bem aqui, tem de ser armazenada em temperatura normal de refrigeração, que facilita muito a vida pelo mundo afora, de 2 graus a 8 graus Celsius. Essa é a recomendação da OMS. E também precisa ter uma segunda dose no intervalo que está sendo aplicado aqui no Brasil, né? De 2 a 4 semanas. Esse é o espaçamento que é o recomendado, então, para essa vacina. Esta decisão também abre portas para uma outra dúvida. Eu quero tomar a vacina da Pfizer, eu quero tomar a Oxford, a AstraZeneca, porque eu quero ir para a Europa quando abrir as fronteiras, quando abrirem as fronteiras com os Estados Unidos, eu quero visitar o Mickey. Então, fiquem tranquilos, também esse é o primeiro passo para você que tomou a Coronavac também ter esse tipo de autorização. Se bem que nós já debatemos esse assunto aqui no programa, na Rádio Bandeirantes, e já trouxemos também uma outra informação que pesa nesse assunto. O mercado asiático, o número de turistas, né, da Ásia que frequentam esses locais mais visitados na Europa e nos Estados Unidos, eles são muito frequentados, né, por chineses, por essa população que viaja bastante, tem muita grana também para gastar. Então tem uma questão econômica por trás dessa decisão. Certamente isso vai ser pesado no determinado momento. O mais importante não é isso. O mais importante é o carimbo para a Coronavac, para que ela possa ser utilizada em outros locais do mundo. É mais uma vacina importante para o calendário de todos aqueles, de todas as nações que não querem fazer diferença ideológica, não querem trazer esse tipo de debate para a vacina. Estão sim em busca de vacinas seguras, vacinas eficazes que podem aumentar a oferta e, claro, proporcionar uma vacinação muito mais célere nos seus países. E é assim que nós devemos aplaudir esse tipo de decisão. Pelo menos de minha parte aqui, é uma boa notícia, a principal notícia da semana, sem sombra de dúvida, é essa. Bom dia para você, Cláudio Humberto. Bom dia, Thaís. Olá, muito bom dia, Pedro Campos. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Eu queria trazer como destaque aqui o que se viu ontem na CPI da pandemia. Foi um triste espetáculo, né? Tá cada vez mais difícil assistir às sessões da CPI. É um bando de gente querendo aparecer, senadores mais interessados em lacrar, né? Fazer discurso e dizer o que pensa e não em esclarecer os fatos, não fazer perguntas. E mesmo assim, entre aqueles poucos que ainda fazem perguntas, não deixam que o depoente responda. Foi o que aconteceu ontem, uma atitude desrespeitosa. A médica Nise Yamaguchi parece ter sido convidada para a CPI, não para prestar esclarecimentos sobre suas ideias, suas propostas, a defesa que fez de certos tratamentos, etc. Não, ela foi chamada para ser esculachada.
foi chamada para ser humilhada, né? Para não ter a oportunidade de exatamente expor o que tem a dizer, né, sobre essa questão toda da Covid e do tratamento da doença. Foi uma atitude dos senadores que, enfim, a gente vê que entrou já naquele deboche do espetáculo, né? O presidente da CPI, a certa altura, chegou a chamar os comerciais. Vou dar uma aqui de Maria Beltrão, vou chamar os comerciais. Presidente da CPI, né? É um presidente da CPI que de quem se espera uma atitude, como é que eu diria, mais distante, né? Meio que de magistrado. É esse o papel do presidente de uma sessão. Não, ele participa do showzinho, né? Participa do espetáculo. A mulher lá falando, né? Tentando falar, tentando responder a uma pergunta, aí o jeito calmo e didático da doutora Yamaguchi de falar irritou o presidente da CPI, que chegou e disse: olha, não acredito em nada do que era. O presidente da CPI interrompeu a depoente para dizer: não acredito em nada do que ela está dizendo, é tudo mentira e tal. Meu Deus do céu, né? Qual é o objetivo da CPI? É para isso, né? É claro que a gente acaba sendo obrigado a assistir esse triste espetáculo por dever de ofício, né? Mas como cidadão eu adoraria não poder não ver isso, né? Não assistir a essas exibições de oportunismo, né? De tudo mais. A gente fica nitidamente com a certeza de que eles estão fazendo ali, estão à procura do mote da manchete do dia seguinte, né? Ontem, ao final da CPI, o relator, Renan Calheiros, chegou a se dirigir a jornalistas: vocês gostaram, né? Vocês gostaram, né? É meio que como parte da mídia tem mesmo uma atitude ativista em relação a essa questão e em relação ao governo atual, eles jogam para isso, né? Jogam para a obtenção da atenção daqueles que vão produzir as manchetes. É só isso, né? Em relação aos mortos, às vítimas da Covid, isso virou apenas um mote, virou apenas palanque, pretexto, né? Estão subindo sobre os cadáveres das vítimas dessa doença, os óbitos, né? Aquelas pessoas que foram vítimas da doença, e muitas delas vítimas, inclusive, da negligência do setor público, né? Dos governos, e do governo federal e dos governos estaduais e municipais. Essas pessoas estão sendo usadas pelos senadores. Não é para isso que a gente construiu a expectativa de uma comissão parlamentar de inquérito que revele fatos, né? Que trate de assuntos realmente importantes. Ontem eu assisti dirigente da CPI, dizendo: há provas de que o presidente se reunia com o Osmar Terra. Osmar Terra é médico, é deputado federal, foi ministro do atual governo, foi secretário de saúde do governo do Rio Grande do Sul. E outra coisa, eles estão tratando eventuais conversas do presidente da República com pessoas que não fazem parte da estrutura do governo, como se fosse uma coisa criminosa, né? Isso, assim, além de mostrar ignorância do processo político, da gestão pública, etc., é de um infantilismo, né? É de uma bobagem. Assim, as pessoas perderam completamente a noção. São um bando de sem noção, tentando caracterizar como ação criminosa enfim, atitudes que são absolutamente banais nos governos, sejam municipais, estaduais ou federal. Enfim, é tudo muito triste, é tudo lamentável, né? Porque, afinal de contas, o foco deixou de ser... o foco é só um. Fazer política, é fazer palanque, é gravar vídeo, já deixar gravado o vídeo para a campanha eleitoral do ano que vem, para as redes sociais hoje e para as redes sociais de amanhã. É só isso, é nisso que se resume hoje a CPI da pandemia. Agora 8h09 aqui na Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Bom dia, Pedro, bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes que estão conosco aqui. Como todos os dias, eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Quero falar hoje sobre o resultado do PIB e expectativas que existem para o resultado da economia brasileira no ano de 2021. Você acompanhou aqui ontem no Jornal Gente, no horário das 9 da manhã, que é o horário em que sempre sai o resultado, a informação de que o primeiro trimestre do PIB teve uma alta de 1,2% em relação ao período anterior. Aqui a gente está comparando janeiro, fevereiro e março de 2020
com janeiro, fevereiro e março de 2021. Se nosso ouvinte se lembra, as restrições por causa da pandemia começaram no fim de março de 2020. Ou seja, o período de anormalidade nesse primeiro trimestre do ano passado foi um período restrito a 10, 15 dias ali no mês de março. Em comparação com esse ano aqui, em que a gente vive a crise na saúde e que vive também uma outra forma da economia trabalhar. E, mesmo assim, houve uma alta de 1,2% do PIB desse ano em relação ao ano anterior. Abrindo os números, o que a gente tem? Primeira coisa, agronegócio. De novo, o agronegócio não para de crescer. Um resultado impressionante, uma alta de 5,7% nesse PIB do primeiro trimestre na comparação com o do ano passado, 5,7%. Isso graças à alta produtividade do campo brasileiro e também à maior demanda por alimentos que são exportados, especialmente para a China. Houve uma alta também no preço das commodities, o que favorece muito o agronegócio brasileiro nesse momento. Aliás, ontem ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, o professor Roberto Rodrigues, professor de agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, falou o seguinte: olha, esse PIB aqui, quase 6% no agronegócio, era o que a gente esperava. A gente sabe que o setor está indo muito bem. Indústria teve alta de 0,7%. E o setor de serviços teve uma alta menor, 0,4%. É o setor de mais peso na economia. Hoje, 70% do PIB brasileiro é representado pelo setor de serviços, que é também o setor mais impactado pelas consequências da pandemia e das quarentenas nos estados. E aí, quando a gente olha para expectativas que são divulgadas por bancos e por empresas de investimentos para o PIB brasileiro de 2021, a gente percebe que expectativas estão sendo revistas para cima. O Goldman Sachs ontem anunciou que projeta um crescimento para o PIB brasileiro de 5,5%. Foi de 4,6% para 5,5%. JP Morgan, de 4,1% para 4,9%. Bank of America também colocou a projeção para cima, passou de 3,4% para agora 5,2% a expectativa de crescimento do PIB. Ou seja, são 3 players importantes dizendo que o PIB brasileiro vai crescer ou 5% ou mais do que 5% nesse ano. É um número muito importante, até porque a gente sabe que na economia, expectativa positiva gera resultado positivo e a recíproca também é verdadeira. Expectativa negativa gera um movimento de retração. E nesse momento o que a gente tem é players econômicos importantes apostando que o crescimento econômico do Brasil vai chegar perto dos 5% nesse ano, e faz muito, muito tempo que o Brasil não cresce nessa base. Consequências políticas disso, é claro que vão acontecer, elas virão. E aí depende da capacidade de cada um dos entes políticos de conseguir comunicar e ter algum tipo de benefício ou não disso aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte: a gente não pode jamais torcer contra a nossa economia, porque é a nossa vida que está aqui dentro. É bom lembrar isso. Por mais que você não concorde com o governo A, com o governo B, não pode. A gente está aqui. É a nossa vida, é a nossa família, são as nossas contas que nós pagamos todos os dias. Elas chegam ali debaixo da porta, independente do presidente ser A, B ou C. O que agora impacta o PIB que nós temos que ficar atentos? Porque tem muito chão ainda até o fim do ano e muita coisa pode acontecer. Primeiro fator de atenção e de preocupação. São coisas que podem fazer com que essas expectativas não se concretizem. Isso não seria bom. O desenvolvimento da Covid, terceira onda. A gente precisa de vacina. Se, de fato, houver o cumprimento da expectativa de que até o fim do ano toda ou a maior parte da população adulta brasileira esteja vacinada com pelo menos uma dose, isso vai fazer com que a pandemia deixe de ter o impacto que tem hoje, no fim do ano. E o controle da pandemia é fundamental para a volta com força no maior setor da nossa economia, que é o setor de serviços. Enquanto houver abre e fecha, enquanto houver restrição de circulação, enquanto houver medo das pessoas, o setor de serviços vai continuar pagando pato, infelizmente. Há uma possibilidade muito clara de que essa página seja virada agora no final do ano. Agronegócio. Cada vez maior a demanda por alimentos. Isso é excelente para a gente, porque traz dinheiro de fora para cá, traz investimento, traz emprego. Mas há a preocupação com a crise hídrica.
que se coloca a partir de agora como um dificultador também da indústria, caso a energia fique muito mais cara e impacte os processos de produção. Há também uma falta hoje de insumos para a produção industrial, a gente falou sobre isso aqui, por exemplo, com a indústria automobilística, que hoje não consegue ter ali o material básico para produzir carros e por isso está faltando carro no mercado, o quanto isso vai impactar esse setor. O que a gente tem nesse momento é uma perspectiva muito mais otimista do que a gente já teve em outros, com grandes players apostando num crescimento forte do PIB desse ano, o dólar em queda, a bolsa batendo recorde na sua pontuação e alguns fatores importantes de observação e de preocupação. E mais um deles, é claro, que é a questão social, com o nível de compra no Brasil muito reduzido e com o desemprego que não cede, apesar desses sinais positivos. Acho que a gente hoje tem aqui um panorama diferente na economia e a gente tem que ficar atento a ele, porque isso pode significar algo bem interessante para o Brasil até o final do ano. Chamar o nosso ouvinte também pelo 11 999 048756 é o número do nosso WhatsApp para você participar conosco aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.